Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor, pela oportunidade de trazer a palavra nesse dia. Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma ministração virtual, online, pelo YouTube. E para honra e glória do Senhor, é uma palavra que tem falado comigo, tem falado ao meu coração. E Deus tem trabalhado, na minha vida, espero que tenha trabalhado nas nossas vidas também, para que a gente possa ter uma proximidade maior com o Senhor, através da fé que nós temos, e dos milagres e da superação das dificuldades que nós vemos enfrentando por esses tempos, que todos nós estamos sujeitos. Então, hoje eu queria falar um pouquinho da fé, e a palavra que eu separei, que Deus tocou no meu coração, foi em Hebreus, no capítulo 11, versículos 33 e 34. Se os irmãos puderem abrir, vamos ler. Diz assim, 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém? Poderosa fé, Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por este momento, por esta oportunidade. Pai, que a Tua palavra toque os nossos corações, que ajude a nossa fé, que ajude na nossa pequena fé, para vivermos os milagres, as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Faz a Tua obra, toca, Deus, o coração de cada um, que possa alcançar, que Teu Espírito possa falar, ó Pai, e nos ajudar a vivermos conforme o Senhor nos ensina, buscando essa fé, buscando, Deus, confiar que o Senhor está à frente de tudo, tomando conta na direção, resolvendo os problemas, e que devemos ficar em paz, tranquilos, confiando somente em Ti, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um aqui que irá estar ouvindo para esta ministração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse capítulo de Hebreus, a gente vê alguns exemplos, depois vocês leem o capítulo todo, de pessoas que demonstraram uma fé inabalável. E através da fé, a gente vê quem é Deus. Nós compreendemos Deus através da fé, a sua criação. Então, a fé é sobre o que nós não vemos, mas o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé ela é um exercício diário que nós temos que praticar, tem que ser constante na nossa vida. A gente tem que exercer a fé, praticar a fé. Em Hebreus, ainda no capítulo 10, no versículo 38, fala que o justo viverá pela fé, a primeira parte do versículo. Quando Jesus Cristo curou um endemoniado, na passagem que a gente vê lá em Mateus 17, o pai do rapaz endemoniado, ele já tinha tentado buscar a libertação do filho dele através dos discípulos, Só que os discípulos não puderam curar, não conseguiram expulsar o demônio. E aí depois Jesus, expulsou, curou o menino, e aí os discípulos falaram, mas Jesus, por que a gente não conseguiu, E aí Jesus deu uma explicação sobre a fé, Então Jesus falou assim, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Isso está em Mateus 17, versículo 20. Nós somos justos do Senhor, somos justificados por Cristo. Na palavra de Deus, vemos diversas passagens ressaltando que o justo viverá pela fé. Nesse exemplo de Mateus 17, versículo 20, pela palavra que Jesus Cristo deu aos discípulos, ele nos dá um exemplo para
para a gente entender em medida, né, o quanto de fé é suficiente para que nossos problemas sejam resolvidos, para que aquilo que parecia impossível se torne possível, para que a obra do Senhor possa ser feita, para que os milagres sejam realizados através das nossas vidas, né? E a medida é o tamanho de um grão de mostarda. A gente sabe muito bem, já ouviu muito bem sobre essa palavra, né? Qual é o tamanho de um grão de mostarda, né? A gente tem muitos exemplos. Pesquisando o tamanho, você acha 2 milímetros, né? Em comparação a algum objeto, é a cabeça de um alfinete, de uma agulha, né? Então, isso faz a gente entender que a nossa fé é muito pequena, muito pequena. Jesus falou, a fé de vocês é pequena. E ele disse que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, né, os montes se moveriam. Então, quanto é pequena a nossa fé, né? E o quão pouco é necessário para que a gente transforme essa pequena fé numa fé inabalável. Então essas comparações a gente precisa praticar, a gente precisa buscar no nosso dia a dia, né? Exercendo a fé. Por isso, a prática da fé, o confiar plenamente no agir de Deus, nos trará o fortalecimento da fé. Também podemos pedir ao Senhor que sejamos ajudados na nossa fé. Pode orar nas nossas orações, nas suas orações, clame ao Senhor, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. E o Senhor vai dar orientação, o Espírito Santo vai falar conosco. Mas nós temos que reconhecer que o problema está em nós, né? Então, se as coisas às vezes não acontecem, se muitas vezes não conseguimos enxergar o agir de Deus, a mão de Deus sobre nós, onde está o problema? Na nossa fé, na nossa pequena fé? O quanto que nós vivemos pela fé? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que identificar no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, o quanto a nossa fé é aplicada na nossa convivência, no nosso trabalho, no nosso estudo, em casa, onde quer que seja, onde nós estivermos, a gente tem que pensar que nós temos que praticar a nossa fé. Por menor que seja a situação, ou por maior que seja a situação de dificuldade, enfim, da solução que se precise, temos que exercer a fé. O que aos nossos olhos parece impossível, pela fé, pode se tornar possível. Nós lemos, a gente pratica isso. Nós vivemos dependendo exclusivamente de Deus, de Jesus Cristo, da orientação do Espírito Santo. Como enfrentamos as dificuldades do nosso dia a dia? Confiamos que a solução virá em tudo plenamente através de Cristo? Ou pode acontecer de nós colocarmos as nossas mãos em algumas situações e isso talvez enfraqueça a nossa fé. Quando Abraão levou Isaac para sacrifício, né? Porque Deus tinha mandado, e a confiança em Deus, na promessa que Deus tinha feito para Abraão, fez com que Abraão o tempo todo tivesse a certeza de que Deus proveria uma solução. Deus daria uma providência ali. Se Isaac era filho da promessa, por que Deus iria levá-lo? Por que Deus estava pedindo? Abraão obedeceu. E pela fé, ele confiou, ele teve a certeza de que o sacrifício aconteceria, mas que não seria através de Isaac. Mas ele foi até o fim, quando Deus disse: tá bom, Abraão, já entendi, já sei quem é você. Abraão teve fé no Senhor. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou as vestes de Jesus, né? Passou lá no meio da multidão, pensando que ela não precisava nem falar com Jesus, ela só precisava tocar. E o que aconteceu?
ela extraiu virtude dele e foi curada. E Jesus sentiu. E ele falou para ela o quê? Tua fé te curou. É lindo isso, né? A fé é poderosa. E Moisés, um exemplo do Velho Testamento, e o povo de Israel atravessaram o Mar Vermelho, né? As evidências existem que o mar se abriu e eles passaram a seco. E os egípcios foram engolidos, né, pelo mar. Ou seja, venceram os egípcios através da fé. Deus agiu no lugar deles. Ninguém precisou se movimentar, ninguém precisou lutar, batalhar, não é verdade? Nesse capítulo de Hebreus a gente tem outros grandes exemplos mencionados lá, depois vocês leiam, né? E a pergunta, né, que fica para nós é: será que o nosso nome também poderia estar elencado na Bíblia como uma pessoa de grande fé? Hoje, né, atualmente, a fé pode ser plenamente exercida. Deus é presente nas nossas vidas. Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele está todo o tempo. Nós oramos, jejuamos, aguardamos a resposta do Senhor. Ele fala conosco, a palavra do Senhor é viva, é eficaz. Será que existe a possibilidade de constar na Bíblia, por exemplo, né, dentre os grandes exemplos dados, o meu nome, o seu nome? Haveria essa possibilidade, né? Pela nossa história de vida. Pensa você agora, pela sua história, pelo tempo, né, que nós temos aí convivido com o Senhor, né, buscado ao Senhor, clamado ao Senhor, né? Será que poderia constar assim, por exemplo? Fulano que confiou, teve fé em Deus e aguardou o milagre do Senhor para pagar a sua conta e não usou o limite do cheque especial. Será que poderia constar o nosso nome assim lá? Sem que a gente colocasse a mão para tentar resolver os problemas que a gente tem colocado diante do Senhor? E o Beltrano, que teve fé em Deus, pois mesmo em meio a grandes crises, confiou que uma excelente porta de trabalho seria aberta. E o Ciclano, que teve fé no Senhor, porque durante uma grave pandemia, seu lar, sua saúde não seria tocada, e teve fé. Aquela pessoa que falou ao monte, vai daqui para lá, e ele foi. Não importa qual problema esse monte represente. O que importa é o quanto nossa fé é suficiente para que o monte se mova e saia da nossa presença. Deixe de nos incomodar e nos dominar. O que importa é que pela fé as bocas dos leões sejam fechadas, que da fraqueza tiremos força, que nos esforcemos nas batalhas. O que importa é que pratiquemos a justiça, alcancemos as promessas, é enxergar que o impossível se tornará possível pela fé. Como que está a nossa história de fé? A gente poderia constar na Bíblia ali como um dos grandes heróis da fé? Poderíamos estar vencendo reinos? Poderíamos estar entre os que praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos? Poderíamos estar dentre eles? Vamos buscar na nossa história e que daqui para frente sejamos diferentes, que a nossa fé seja exemplo, seja poderosa na presença do Senhor, através do Senhor. Amém, queridos? Confie no Senhor, exerça a fé, assim seremos plenamente abençoados através de Cristo Jesus. Amém? Fica com essa palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.